Vamos lá, meu irmão, nossa sétima aula, glória a Deus, já oramos aqui, né, meu irmão? E eu quero ler um texto bíblico com Glória a o meu Deus. irmão, com os demais irmãos que forem se achegando aqui, que é Mateus 24, 14. Mais uma vez, graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Pode ler para nós, Mateus 24, 14, irmão Dil? Sim, agora. 24, 14. Encontrei. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Glória a Deus. Uma promessa bendita do nosso amado Deus, que demonstra que o Evangelho vai ser anunciado no mundo todo, de todas as formas, e não vai haver uma alma que não tenha o conhecimento do Cristo. E aí virá o fim. Graça e paz, pastor Johnny. Pastor Rai, Gil, graça e paz. Desculpa o atraso. Foi nada, acabamos de iniciar nossa gravação, como é praxe. Acabamos de ler aqui o texto de Mateus. Leia para nós de novo, Gil, por gentileza. Sim, claro. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. E hoje nós estaremos falando de um momento que, ao mesmo tempo, é um momento crucial na história da igreja, mas será um momento também de grande anúncio do Evangelho, que é o período chamado período da tribulação. Hoje a gente vai começar aqui essa fase e eu vou estar usando bastante aqui com vocês alguns materiais. A gente falou um pouco sobre o arrebatamento na aula passada, falamos bastante sobre as ideias e as teorias. Inclusive, nessa abertura aqui, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Qual é a diferença de uma teoria e qual é a diferença de uma doutrina? O que vocês acham? Tem diferença? Não tem diferença? Eu acho que tem uma pequena diferença, né? Qual seria? Uma teoria é um pensamento não comprovado, uma doutrina é algo mais intenso, né? É algo mais palpável, algo que se deva praticar de verdade. Não achei os termos certos aqui para poder falar. Não, mas você foi muito bem. Foi muito bem na sua. Eu considero muito isso, irmão Gil. Muitas vezes nós podemos falhar nas definições técnicas, mas o entendimento temos. Claro que as definições técnicas elas são a síntese do entendimento, mas a sua ideia foi boa. É bem por aí, tá certo. Pastor Johnny, qual é a diferença de uma teoria e qual é a diferença de uma doutrina, né? Legal. Teoria está mais para uma especulação, né? É um pensamento particular que eu acredito como sendo realista, verdadeiro. No entanto, como o próprio nome sugere, é um pensamento próprio. Já a doutrina, ela está embasada, enraizada em algo concreto, um fato que é unânime o pensamento e a concordância de todos. Ótimo, exatamente, perfeito. Por que eu estou falando isso? Semana passada, quando falamos sobre o arrebatamento, há várias teorias do tempo do arrebatamento. O arrebatamento é uma doutrina. Quando ele se dará, existem várias teorias. Tá bom? Tranquilo? A tribulação é um fato. Quando ela se dará, aí. O milênio é um fato. Quando ele se dará,
se ele é alegórico ou não, se ele é uma metáfora ou não. Então, a diferença é exatamente essa. Podem ver que na ciência usamos muito essas terminologias. Teoria da relatividade, teoria, por exemplo, no caso, teoria do criacionismo, teoria do evolucionismo, pode ver, são teorias. Na ciência, uma comprovação científica é um fato. Existem comprovações científicas. Assim como um cálculo matemático, ele é exato, ele é preciso, uma teoria pode ter matemática, mas ela pode ter alguma coisa que não seja precisa. Olha que interessante. Nas questões da lógica e da matemática, na sua grande maioria, é uma ciência exata. Chegamos a um número absoluto, concreto. Mas nas questões humanas, trabalhamos dentro do relativo, do aproximado. Vocês estão vendo que durante esses dias está tendo uma mudança geral na economia mundial com relação ao aumento mundial da taxa de juros. Vocês têm visto, têm acompanhado? Semana passada foi chamada super quarta. O que seria a super quarta? É quando o Banco Central americano divulga sua taxa de juros e o Banco Central brasileiro também divulga sua taxa de juros. Por isso é a super quarta. E então, o que tem acontecido? Tem acontecido algo mais ou menos assim. Os economistas, quando eles vão definir uma taxa de juros, antes de eles darem um número exato, eles avaliam o comportamento social, eles avaliam a economia, eles avaliam o panorama econômico, para depois dar um número. O número é preciso, é exato. Mas eles não têm como dar esse número antes de pegarem outras avaliações para chegar naquele número. Por quê? Vocês bem viram que agora o mundo está passando pela guerra. Não tinha guerra há um mês atrás. Podem ver que dia 24 desse mês vai fazer um mês de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mudou muita coisa. O petróleo explodiu, as economias do mundo estão agitadíssimas e o próprio Estados Unidos também está avaliando o cenário para poder definir algo. Então, percebam, a economia, ao mesmo tempo que ela trabalha com números, uma ciência exata, ela trabalha com pessoas, com comportamentos sociais, com política. Então, quando eles vão fazer o levantamento, muitas vezes, eles têm que fazer esse conglomerado de teorias para chegar no número. E, como eu disse, em comportamentos sociais, a gente tem aproximação. Por exemplo, na psicologia, né? Quando a gente vai fazer um levantamento psicológico, você não tem como equacionar uma pessoa igual a outra. Então, você tem aproximações, você vai tendo levantamentos, pesquisas. E aí você chega a um conjunto de aproximação. E já em algo matemático, na engenharia, na arquitetura, você tem números, você tem uma ciência mais exata. Então, eu estou falando tudo isso porque na teologia, principalmente na escatologia, tem muita teoria. Tem as doutrinas, que para nós seria o equivalente às respostas exatas, e tem as interpretações das teorias, ou melhor, das doutrinas, que aí entram nas teorias. Ficou clara a explicação ou ficou confuso? Não, para mim ficou claro, sim. E isso é muito bom para a gente poder tá pontuando. Então, o texto que nós lemos fala sobre que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. E depois virá o fim. E hoje a gente vai começar falando sobre a tribulação, meus irmãos. A tribulação. Esse período tão imenso, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando bastante sobre o livro do pastor Enéas Tonini, Plano de Deus e o Arrebatamento. E eu vou trabalhar também sobre o livro
o livro do nosso irmão Manual de Escatologia, nosso irmão Pentecoste, e também pegarei um pouco o livro de Escatologia do Erickson, e também o livro do Russell Shedd, que fala sobre escatologia do Novo Testamento. Vou dar uma pincelada. E também vou trabalhar hoje com vocês sobre uma pérola que eu tenho aqui. Essa é uma pérola que hoje até... Olha só, isso daqui é uma pérola. Eu comprei esse livro, eu guardo ele com muito cuidado num saquinho plástico, e hoje eu separei algumas páginas. Ele é um livro da Casa Publicadora Assembleia de Deus. Procurei a data aqui, foi feito no Rio de Janeiro, não achei a data de publicação, mas é um livro tão antigo, meus irmãos, que para eu hoje fazer um apanhado aqui para passar para vocês, meu nariz está coçando, porque imagina, é um livro aqueles de colecionador, né? É um estudo em Daniel e no Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Então hoje a gente vai trabalhar a pauta da nossa aula. Hoje a gente vai ter 4 pautas. Eu ia perguntar se esses escritos é do Mar Morto, que o senhor achou lá. É uma relíquia mesmo, né? Pelo que eu tô vendo, né? Até a cor das páginas aí é... Sim, sim. Eu comprei, eu não me recordo aonde, se foi de algum irmão que estava vendendo uma coleção, e quando eu vi que era da Assembleia de Deus, da casa da CPAD, TPD. eu, opa, eu gosto muito do material da CPAD, antigo ainda, né? Então eu falei, opa, Sunshine Ball, autor, né? E aí eu tenho esse livro aqui como um material de apoio, né? Um material de estudo para Daniel e para o Apocalipse. Então hoje a gente vai usar um pouquinho ele também. Eu escaneei algumas páginas para passar para vocês. Mas é uma relíquia, né? Uma relíquia, irmãos. Então hoje a nossa pauta, eu vou tentar trabalhar em 4 pautas. E eu quero mostrar um pouco para vocês a influência da teoria do dispensacionalismo na questão da nossa tribulação, da maneira que enxergamos a tribulação. Como eu falei na aula passada, as escolas elas vão ensinando e elas vão pontuando os seus ensinos e as gerações vão aprendendo aquelas lições. Então, hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês e até vamos começar usando aqui o livro do Erickson, né? Do Erickson. Se vocês estão aí com o livro do Erickson, abram ele na página 133. Eu também vou produzi-lo aqui Pastor, dá licença um minutinho, deixa eu pegar ele aqui. Tá bom. Eu vou produzir ele aqui. Só abrir aqui. Pegar ele aqui a página. Um, três, três. Como eu dizia, hoje a gente vai falar sobre 4 pautas. 4 pautas. E dentro das minhas pautas, o que eu irei trabalhar? Agora, nesse momento... o pastor Johnny já está vindo, então eu já falo já. Voltei. Ótimo. Então, pastor Johnny, o que acontece? Nós estaremos falando hoje sobre 4 pautas. Como o assunto da aula de hoje, o tema geral, é o tema da tribulação, então o que acontece? Hoje, a gente vai estar falando sobre essas 4 pautas, que na realidade vão servir como um pano de fundo para a gente poder estar trabalhando com mais exatidão. Como o assunto é tribulação, não tem como nós, por exemplo,
que temos uma visão mais pré-tribulacionista ou pré-milenista em especial, porque aqui a casa, né, como eu disse para vocês semana passada, o nosso seminário defende o pré-milenismo. Sobre as questões tribulacionistas, aí é onde eu sou pós-tribulacionista, mas eu considero o pré, o mid e o pós-tribulacionista. Então, não tem como a gente não ter essa visão pré-milenista sem o auxílio da teoria dispensacionalista. É praticamente impossível, praticamente impossível. Então, eu quero falar aqui com vocês e ler algumas páginas. Deixa eu até pôr aqui na tela. Deixa eu pôr aqui. Quero clicar também aqui. Tio, você está com o seu livro? Do Erickson? Eu tenho ele aqui no meu computador, eu já o abri já. Ah, então tá. Então eu vou publicar aqui também para facilitar a nossa leitura. Quero ler algumas frases aqui, alguns versos com vocês. Na página, como eu tinha dito, 133, né? Joia. Vou publicar isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Joia. Capítulo de número 6, dispensacionalismo. Olha que interessante. Leia para nós. Pode ler para nós. Quer ver aqui? Pode ler para nós, Gil. Dá para ler? Sim, sim. Antes de examinarmos as várias visões tribulacionistas, precisamos examinar o sistema teológico e hermenêutico conhecido como dispensacionalismo. Embora alguns dispensacionalistas e pré-tribulacionistas possam ser uma extensão do outro, não há uma correlação exata entre ambos. No entanto, por compreender uma hermenêutica particular, o dispensacionalismo exerce uma forte influência sobre as conclusões milenistas e tribulacionistas. Além disso, devido à sua ascensão ter sido bastante paralela à do fundamentalismo, essa corrente tem exercido uma forte influência na teologia fundamentalista. Tem uma tarja em cima da frase? Tem. Ah, agora subiu, né? Beleza. A tarja continua, na verdade, mas acho que ela tá na tela mesmo. Então eu não consigo ver. Para mim não aparece. Mas agora dá para continuar a leitura. Eu estou vendo. Agora eu compreendi. É que aqui fica. Entendi. Fica mostrando mais ou menos como que tá. Por exemplo, agora melhorou, né? Sim, subiu, né? Posso Tá. continuar? Pode continuar. Mas não ao ponto de haver identificação entre os dois, como alguns comentaristas têm feito, por ser a única fonte mais sólida de ensino sobre a profecia e escatologia, apresentou a vários cristãos um modo particular de interpretar a Bíblia. Então a gente sabe da influência que há o dispensacionalismo de uma forma geral. Por que eu estou destacando ele nessa abertura da aula? Porque, olha só, agora o panorama do dispensacionalismo. Leia para nós. Panorama do dispensacionalismo. Antes de fazer um exame mais detalhado, devemos definir o dispensacionalismo e analisar os aspectos gerais desse sistema. Até. Opa.
Até certo ponto, procuremos também anular alguns falsos conceitos e até mesmo caricaturas do dispensacionalismo, de Tá algumas errado, né? vezes sustentadas. É, Primeiramente, há a crença de que há várias dispensações. Palavra esta de Charles C. Hillier definiu como uma economia distinguível da realização do propósito de Deus. É uma mordomia da luz de Deus, um passo na revelação da verdade de Deus. Quem poderia negar que, na ocasião do chamado de Abraão ou do chamado de Moisés, o incidente da sarça ardente, houve um derramamento genuinamente novo de revelação? É o mesmo caso da vinda de Cristo e do Pentecoste. Aí ficou em cima da tarde. Ah, beleza. Esses acontecimentos lançaram nova luz ao desenvolvimento do plano divino, e isso resultou em uma mudança de relacionamento entre Deus e o seu povo. Importante também é o conceito dispensacionalista da salvação. A salvação é mediante a fé. Sempre foi assim e sempre será, pois não há qualquer outro meio de salvação. Alguns críticos do dispensacionalismo têm suscitado uma crença em novos meios ou canais de salvação. Mas, corretamente, no entanto, os dispensacionalistas dizem que, embora a nova luz tenha sido lançada sobre o relacionamento entre Deus, isso, boa, entre Deus e o homem, nunca foi instituído qualquer novo meio de entrar nesse relacionamento. Embora alguns ultradispensacionalistas talvez tenham crido e ensinado de outra forma. Os dispensacionalistas da corrente principal insistem nessa união da salvação. O novo nascimento é comum a todos dos períodos do tratamento de Deus com a humanidade, e é a única maneira de entrar em comunhão com Deus. tá bom até aí. O livro do Erickson, ele vai ficar, na minha opinião, muito mais agradável quando ele entra na parte 3 do livro, quando ele começa a falar sobre dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e posições intermediárias. E aqui, o que eu queria destacar nessa parte introdutória é que, como ele disse um pouco anteriormente, né, que o dispensacionalismo exerce uma forte influência sobre as conclusões milenistas e tribulacionistas. Ou seja, não tem como a gente separar. Todo mundo que vai trabalhar mais no milênio vai ter uma visão um pouco mais, eu diria até pré-milênio, e principalmente a questão da tribulação, seja ela qual for, porque vamos pensar assim, uma pessoa que acha que a tribulação é uma figura de linguagem, que a tribulação ela vai se ajustar ou ela vai se dar na história da igreja em cada período, essa pessoa possivelmente ela não tem uma leitura mais dispensacionalista. Podem ver que a maioria dos autores que a gente está lendo, de uma forma ou de outra, eles sempre vão ter um viés mais para o dispensacionalismo, para o aliancismo, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa teologia. E isso na minha opinião, eu acho que é uma teoria que a gente pode considerar e que ela é muito boa, tá bom? Estou fazendo essa defesa só para mostrar essa influência. Agora, quero ler uma outra parte aqui que está com vocês na página 139. 139. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Sim, tá sim. Ok. Uma coisa que eu quero também falar aqui da página 139, olha só que interessante, irmãos. Isso é interessante, essa parte aqui. Olha que interessante. O fato de termos uma teoria e nós ver ela com mais beleza, mais significado, não quer dizer que também não tenhamos dificuldades nela. Não quer dizer que também
alguns dos nossos não tenham exageros. Então, essa é uma lição de casa que a gente tem que fazer com tudo. Sabe aquela ideia da pessoa ser muito piedosa e, ao mesmo tempo, ela acaba sendo muito radical? A pessoa, ao mesmo tempo, ela é muito piedosa, muito crente e acaba sendo muito radical. Ela, ela é crente para valer, mas ela cobra demais. Ela tem um julgamento excessivo no outro. Ou seja, falta um certo equilíbrio nesse irmão. Na teologia pode acontecer a mesma coisa. Hoje somos frutos, eu diria, de uma visão dispensacionalista forte, do aliancismo forte. Mas isso não quer dizer que entre nós não tenham exageros. Então é importante a gente ter esse equilíbrio na hora de fazer uma leitura ou fazer uma interpretação bíblica. Por causa da falta de equilíbrio que nascem algumas heresias. Por exemplo, alguns que vão datar a volta de Jesus. Alguns que vão falar sobre apontar quem é o anticristo. E esse tipo de exagero acaba nos prejudicando mais do que nos ajudando. Então, fica aqui a minha fala, porque é importante que a gente tenha esse equilíbrio. Vou dar um outro exemplo aqui muito interessante. A gente acabou de ler sobre a questão da salvação, sobre quem é que salva, Deus é que salva. Sejamos honestos. Para nós, a salvação é pela graça, é pela fé. Nós sabemos que precisamos desenvolver a salvação, que precisamos ter obras. Mas olha que interessante, nos dias de John Wesley, a igreja anglicana, ela fazia uma leitura, e John Wesley e Whitefield eram frutos disso. Eles tinham que fazer obras sociais para alcançar a salvação. Então, mesmo que o povo cristão da Inglaterra já era um povo evangelizado, as obras acabavam sendo fundamentais para que eles fossem salvos. Perceba que as obras começaram a ter primazia além da fé. Eu pergunto para vocês, será que hoje nós também não fazemos a mesma coisa? Muitas vezes, levando a obra, muitas vezes, sendo mais importante do que a fé? E aí, olha que interessante, Whitefield, ele cata um livro de um teólogo dos seus dias que destacava as belezas da salvação pela graça. E Whitefield entra em crise. Por quê? Porque ele era um jovem piedoso, que estudava em Oxford, fazia parte do grupo dos santos, mas quando ele começou a ouvir que a salvação independia da obra, porque prevalecia e sobrepujava era a graça de Deus na salvação, ele começa a entrar em crise. E ele tem momentos assim de profundas crises. Graças a Deus, em Deus ele foi esclarecido, e aí ele começa a falar da mensagem do Evangelho, mostrando que a salvação é pela fé em Cristo. E aí os próprios amigos e o grupo ali, o Clube dos Santos, começa a ser influenciado por essa verdade. Podem ver que os morávios também pregavam isso e os morávios ajudaram Wesley. Olha só, então, o fato de muitas vezes termos uma virtude, a gente acaba muitas vezes enveredando por caminhos também perigosos. Está entendendo? Tá bom? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente pinta vários quadros e a igreja hoje cristã, ela é uma igreja que tem que ser arrebatada antes antes de começar a tribulação. E a minha pergunta será que vai ser? Eu quero que sim, mas será que ela será? Então, perceba, é uma virtude o dispensacionalismo, mas ele acaba sendo tão enfático que as suas teorias viram doutrinas. Aí onde volto àquela pergunta do início. Qual é a diferença de uma teoria e de uma doutrina? A teoria é uma especulação sobre um ensino, sobre uma revelação. A doutrina é a revelação em si. A doutrina é a revelação. Haverá uma tribulação? Haverá.
Uma tribulação imensa haverá. Jesus disse que haverá e que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Quero acreditar que é a última semana de Daniel. Quero acreditar. E a gente hoje vai entrar nas 70 semanas de Daniel. No entanto, quando se dará a tribulação? Não sabemos. O que acontecerá para ser o início da tribulação? Não sabemos. Será o arrebatamento da igreja? Será a aparição do anticristo? Será a própria vontade de Deus dizendo chegou a hora da tribulação? Então é interessante isso. E aqui eu quis dar um destaque. Eu quis falar, tome cuidado com aquilo que nos abençoa, mas ao mesmo tempo, olha que interessante, as doutrinas do dispensacionalismo, elas são fundamentais porque elas resgatam um valor que para nós é imprescindível, que é esse daqui. Olha só. Leia para nós agora, pastor Johnny. Doutrinas do dispensacionalismo. A interpretação da Escritura. A primeira doutrina do dispensacionalismo é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Pausa aí. Irmão, isso daqui pode parecer... Porque eu estou fazendo esse destaque nessa introdução e estou gastando esse tempo, estou voltando para um assunto que a gente já trabalhou. Guarda isso. Qual que é a grande beleza, a grande virtude do dispensacionalismo? Eles enxergam a Bíblia da sua literalidade. Pastor Rai, o senhor está falando algo que é chover no molhado. Não, meu irmão, não é chover no molhado. Muitos desprezaram isso durante séculos. A igreja, ela se desviou, ela se apostatou, criou seus dogmas, porque ela desprezou esse simples entendimento que a Bíblia tem que ser lida literalmente, que a Bíblia tem que ser mencionada na sua essência. Se durante a história da igreja não fosse preservado e fosse valorizado essa literalidade da Bíblia, muita coisa a gente não teria passado. Muitas heresias não teriam entrado dentro da igreja, muitos ensinos errados, dogmas errados. Possivelmente a igreja católica seria a igreja evangélica. Estão entendendo? Então, a beleza do dispensacionalismo, na sua essência, é porque ela interpreta literalmente. Agora, guarde isso. Não é porque ela interpreta literalmente que nós não devemos usar as outras interpretações. Precisamos também. Mas nós temos que dar um destaque para ela. Temos que dar um destaque. Há pouco eu falei sobre Whitefield e Wesley, que as obras tomavam frente da salvação. Para que você fosse considerado um verdadeiro cristão, você tinha que ser muito piedoso. Whitefield tem um choque. Depois Wesley tem outro choque. E eles resgatam esse ensino literal das Escrituras que a salvação é pela fé em Cristo. Ponto. E que por causa disso fazemos obras, e nunca o contrário. Mas essa compreensão, numa igreja, eu diria, aonde essa igreja já estava acostumada a fazer boas obras, guarde isso. Muitas vezes, irmão, a gente vira religioso de carteirinha. Então, é isso. Continua lendo para nós, pastor John. Para avaliar isso a fundo, é necessário reconhecer que o dispensacionalismo surgiu quando a alta crítica estava em desenvolvimento. Em alguns casos, esse último método de se chegar ao significado da Bíblia dependia de pressuposições racionalistas. Uma delas era: nenhum acontecimento contrário às leis da natureza pode ocorrer. Tal abordagem atribui à Bíblia um significado bastante contrastante com seu significado mais óbvio ou aparente. Para muitos, portanto, não literal veio a ser identificado como liberal. Nesse contexto, é compreensível que os dispensacionalistas procurassem fazer uma interpretação literal da Escritura, tanto quanto fosse possível. Sem dúvida, não entendiam literalmente certas expressões
obviamente figuradas, tais como as árvores batendo palmas em Isaías 55, verso 12. Mesmo assim, o dever era preservar o entendimento literal da Escritura, sempre que isso não resultasse numa situação absurda. Um lema que a maioria dos dispensacionalistas adotaria e endossaria de bom grado é: quando o sentido óbvio faz bom sentido, não procure outro sentido. Esse é o Magnífico, magnífico. magnífico, É. né? Então, agora, ao mesmo tempo, por causa dessa, percebam, por causa dessa postura radical, as poesias, as metáforas acabam sendo, eu diria, mal compreendidas, ou seja, é um conglomerado de leituras, sendo que a leitura literal deve sempre destacar. Tá bom até aí, meus irmãos? Tudo tranquilo? Tá sim. Por causa dessa leitura, dessa postura, que temos esse, eu diria, esse formato da igreja evangélica brasileira, das igrejas históricas, das igrejas pentecostais e avivadas, por causa da leitura literal. E isso, irmãos, isso é uma benção. Agora, a gente precisa só ter aquele equilíbrio para fazer uma leitura correta, para usar corretamente. Tudo bem até aí? Então, Ok, professor. agora aqui, deixa eu só ver onde eu anotei. Aqui, leia para nós. Aqui também, pastor. Agora leia para nós, Gil. Deixa eu ver se é esse daqui. Aqui, toda a profecia, Gil, toda a escritura profética. Não estamos ouvindo o som. Toda a escritura profética deve ser tratada de modo semelhante. Toda profecia será cumprida literalmente e com detalhes. Se a Bíblia diz que Cristo, tendo descido, ficará em pé sobre o Monte das Oliveiras, e que o monte se rachará, então Cristo literalmente ficará em pé sobre o monte físico, e o monte se rachará. Simultânea a essa interpretação literal da profecia, há uma interpretação tipológica das passagens históricas ou narrativas, que às vezes se assemelha fortemente ao antigo método alegórico. Os tipos acham-se em tanta profusão e recebem significados tão esotéricos que o dispensacionalista vai muito além do significado literal dos acontecimentos narrados. Isso, olha só. O que acontece? Aí onde entra o exagero. Ele está começando a falar o seguinte: ó, a ideia de você resgatar tudo de forma literal é muito boa, mas cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ir para exageros. Começamos a fazer uma aplicação e uma interpretação que também falhamos. Um exemplo disso, pode ver aqui o exemplo. Um exemplo disso é a interpretação do livro de Esther, em que Assuero representaria o poderio gentil supremo. Vaste representaria a igreja professa, que falha em revelar sua beleza, sendo então substituída pela noiva judaica, Esther. No planejamento da destituição de Israel, Ramã compreenderia os inimigos de Israel, restaurado. Mordecai simboliza Nosso Senhor, cabeça do seu povo exaltado no futuro milenar. De modo Olha só, semelhante. tá bom até aí, não precisa. Deu para entender também aonde vai a questão de não, tudo tem que ser literal, tudo tem que ser literal. Aí quando um Impressionante. texto tem uma explicação que ela, vamos pegar aqui o livro de Esther, vamos fazer uma interpretação literal de Esther. É simples, é a história de Assuero, no Império Medo-Persa, de Esther, de Mordecai, de Amã.
Pastor, que mais? É isso, é aquela história. Essa é a leitura literal. Mas muitas vezes o pensamento dispensacionalista, ele começa a forçar, de repente, ele tenta pegar algo e tenta jogar tudo na visão futurística, na visão apocalíptica, você entendeu? E começa a virar um exagero. Estão entendendo onde entra os exageros? Deu para compreender? Deu para compreender. Quando vocês forem fazer hermenêutica, vocês vão aprender comigo ou com algum outro professor sobre as escolas. E a escola de Alexandria, ela era uma escola que usava alegorização. Esse tipo de interpretação que a gente acabou de ver me faz lembrar a escola de Alexandria. A escola de Alexandria vai alegorizando tudo, irmãos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Na escola de Alexandria, quando eles vão interpretar, eles fazem uma alegorização tão grande que eles dizem assim, por exemplo, que o bom samaritano são os judeus, ou melhor, são os gentios, que o samaritano... E aí começam a fazer cada comparação e forçando as interpretações, entendeu? Lá em hermenêutica eu vou explicar direitinho o porquê a escola de Alexandria fazia isso, tinha todo um significado para a época, era um costume deles, só para vocês não ficarem confusos. Lembram dos mitos gregos? Mitos gregos? Lembram? Não era comum que os gregos usassem mito para tudo? Para que se assimilasse o conhecimento? Então, a escola de Alexandria, mesmo estando no Egito, ela tinha uma base, como o nome diz, Alexandre, ou seja, era uma escola de raiz grega, em que os judeus usavam todo o pano de fundo grego para ensinar. Então, eles usavam a alegorização para poder também ser uma ponte no aprendizado das pessoas. Então, eles pegavam uma passagem bíblica e eles começavam a fazer essas alegorizações. Mas isso é outro assunto. Então, só para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa questão, tá bom? Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Bom, sim. Vamos lá. Uma última coisa aqui agora na página 159, rapidinho. Olha só, abre na página 159. Aqui, o nosso querido irmão Erickson, olha o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte, da página 159. Ele vai falar sobre a história do pré-tribulacionismo. Ele vem explicando um pouco sobre o pré-tribulacionismo e tal. E aqui a gente, panorama, ele vem explicando. E aí ele vem e fala aqui para nós sobre, olha só que interessante, história do pré-tribulacionismo. E aí ele começa a mostrar que a história do pré-tribulacionismo, eu só vou citar, a gente não precisa entrar em muitas leituras, não. Que o pré-tribulacionismo também era algo que era citado de uma forma ou de outra já no segundo século. Olha que interessante. No segundo século, era citado ideias pré-tribulacionistas, por meio do Didaquê. Já ouviram falar sobre o Didaquê? O livro Didaquê? A cartilha de Didaquê? Já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar, não. Não? Então vocês estão aprendendo. No segundo século, houve um livro que circulou entre as igrejas, que era um livro de ética, um livro de teologia, um livro de eclesiologia. Eu tenho ele até aqui, depois eu recomendo que vocês comprem. Olha só, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês. Existem várias editoras que publicam o Didaquê. Essa daqui foi publicada pela editora, deixa eu até diminuir um pouco a letra. Essa daqui foi publicado pela editora Paulus, tá? Olha só, Didaquê. Aqui eles chamam o Catecismo dos Primeiros Cristãos para a comunidade de hoje. Na realidade, o que era isso? Ó,
caminho da vida e o caminho da morte, a celebração litúrgica, a vida em comunidade e o fim dos tempos. O que era o Didaquê, irmãos? O Didaquê nada mais era do que um ensino, uma instrução dos pais da igreja para os crentes se reunirem e aprenderem a cultuar a Deus. Por exemplo, vou dar um simples exemplo aqui para vocês. Quando tinha um cristão que ele ia fazer uma visita numa igreja e chegava lá falando que era de Jerusalém, e aí ele pedia a palavra, e logo depois que ele pedia a palavra, ele vinha também e pedia oferta, o Didaquê dizia assim, não dê oferta. Porque possivelmente ele não é recomendado, ele é um pregador itinerante que toma proveito da irmandade. Estão entendendo? Então, o Didaquê eram normas que a igreja tinha, não como um livro sagrado, mas como uma recomendação de como agir, de como se reunir, de como adorar a Deus. Então, era um livro muito importante. E no último capítulo, olha que interessante aqui, no último capítulo, na parte 23, na página 23, no caso aqui, ele fala sobre a questão, olha só, parte do finais dos tempos. Aqui ele está dando uma recomendação de Didaquê. Isso daqui era uma recomendação do quê? Sobre a vida do cristão, esperando os finais dos tempos. Agora eu quero que vocês, Pastor Johnny, eu acho que caiu ali a linha do Pastor Johnny ou não? Ele está aí? Não estou aqui. Ah, tá. Olha que interessante. Olha que interessante, irmãos. Olha só que interessante. A gente, quando fala sobre os finais dos tempos, a gente pensa dos assuntos hoje em dia apenas, né? Mas olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. O Didaquê já trabalhava sobre esse tema desde o segundo século. Leia para nós, Pastor Johnny. Vamos lá, capítulo 16. Vigie sobre a vida uns dos outros. Não deixe que a sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cinto dos sims. Fique preparado, porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Reúna-se com frequência para que juntos procurem o que convém a vocês, porque de nada lhe servirá todo o tempo que viveu a fé. Pastor, tem uma tarja aí sobre o... Obrigado. Porque de nada lhe servirá todo o tempo que viveu a fé, se no último instante não estiver perfeito. De fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas, e os corruptores, as ovelhas se transformarão em lobos, e o amor se converterá em ódio. Dá uma pausa, né? dá uma pausa, pastor. Irmãos, olha que fantástico. A gente está lendo uma síntese dos pais da igreja, uma recomendação do segundo século. Perceba que a maneira em que eles abordam esses assuntos é de forma alegórica ou é de forma literal? O que vocês Forma acham? literal, acredito. Literal. De forma literal. Por isso que aqui o Millard, o Erickson, ele quando ele está falando sobre aqui, ó, a história do pré-tribulacionismo, que ele fala o seguinte, ó, no capítulo sobre o pré-milenismo, observamos que o quiliasmo seria, essa expressão é uma palavra diferente, eu vou até ler ela aqui para vocês, o que ela significa. Olha só que interessante. Quiliasmo é a doutrina segundo a qual os predestinados, depois do julgamento final, ficariam ainda 1000 anos na terra, no gozo das mais delícias, ou milenarismo. Quiliasmo ou milenarismo é doutrina sobre nós, depois do julgamento, vamos ficar 1000 anos aqui na terra. Ou seja, no capítulo sobre o pré-milenismo, observamos que o quiliasmo foi uma força dominante nos primeiros séculos da era cristã. Quando, porém, examinamos de perto esse quiliasmo, dificilmente concluímos que ele seja a forma pré-tribulacionista,
que estamos examinando neste capítulo. Em vez de antecipar uma libertação da tribulação vindoura, os cristãos primitivos, evidentemente, aguardavam passar por aquela grande aflição como experiência pessoal. E aí ele vai citar aqui, ó, o Didaquê escrito no primeiro quarto do século II, aparentemente tinha em parte o propósito de preparar os cristãos para a aflição vindoura. O último capítulo é o seguinte, é onde você está lendo. E por isso que eu estou aqui, é a citação do capítulo, né, do Didaquê, que a gente está vendo agora, que você está lendo agora. Então, você vê que a maneira que eles apresentam é, ó, se prepare para o final do tempo. Quando estiver se aproximando, muitas coisas vão acontecer. Pode continuar lendo aqui para nós, meu irmão, comentando. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos, escandalizados, perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura do céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor sobre as nuvens do céu. Olha, irmãos, a gente está lendo que nossos irmãos da igreja, isso é magnífico, meus irmãos. Né? Depois, se vocês quiserem, como eu disse, procurem, comprem esse Didaquê. Olha só que fantástico. Como eles pensavam? A igrejinha recém-criada, os apóstolos tinham sido mortos, os pais, aqueles que substituíram os apóstolos estavam ali conduzindo essa igreja, e os cristãos, a maneira em que eles são piedosos, a maneira em que eles enxergam os sinais dos tempos, bem próximo a gente. Claro que, porque eu estou usando e eu estou trabalhando aqui com esses textos do Erickson, para mostrar o seguinte, que essa visão literal sempre fez parte do povo de Deus. É claro que aqui eles, no Didaquê, demonstram o seguinte, ó, a igreja passa na tribulação. Eles pensavam assim. E aí nós temos essas nossas outras teorias que surgem ao longo dos séculos. E o Erickson ele vai trabalhar de uma forma muito interessante que muitas doutrinas, como a Trindade, como a doutrina da pessoa de Cristo, foi sendo trabalhada ao longo dos séculos e foi sendo sedimentada ao longo dos séculos. Assim, também, eu diria que tem sido o dispensacionalismo conosco. Por que hoje nós temos essa visão dispensacionalista tão forte? Porque teólogos já vêm mencionando sobre ela desde o século II. Outros vão comentando em outras épocas. Tomou uma força muito grande depois do século XIX, o século XX, agora no século XXI. Então, para nós, isso é uma realidade mais pujante, mais significativa. E por isso que nós, cristãos, temos tal entendimento. Agora, não significa que o nosso entendimento seja absoluto e seja a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Como ela se cumprirá é um enigma. Então ele cita, né, aqui, eu achei muito legal. Depois ele, inclusive, ele vai citar aqui também o nosso irmão Erickson. Eu só vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Onde está? Não. Onde está o Erickson agora? Aqui. Depois ele vai citar também a Epístola de Barnabé, citando também sobre como eles pensavam. E aí é muito interessante essas ideias. Mas eu só quis passar isso para vocês para mostrar que a leitura literal ela é uma leitura
muito, mas muito boa para a gente poder chegar numa ideia da tribulação, como hoje faz parte da nossa cultura. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tá bom até aí? Deu para entender? Ok, pastor. Tudo Tranquilo? bem. Deu sim. Né? Então, beleza. Então, vamos agora aqui para um outro ponto. Vamos agora aqui para o material do Enéas Tonini. Eu peguei aqui esse material do pastor Enéas Tonini. Porque quando a gente fala da grande tribulação, a gente tem que... Esse é o livro do pastor Enéas Tonini. Aqui. Plano de Deus para o arrebatamento. Mas também vai ter bastante coisa aqui no nosso material do Manual de Escatologia. O capítulo 14 vai falar sobre os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Ou seja, dispensacionalista total, né? Nossos irmãos. É o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E depois, na seção 4, vem as profecias do período tribulacional. Aí no capítulo 15, a doutrina bíblica da tribulação. A relação da igreja com a tribulação. Capítulo 16, capítulo 17, a relação entre o Espírito Santo e a tribulação. Capítulo 18, Israel na tribulação. Capítulo 19, os gentios na tribulação. Capítulo 20, a campanha do Armagedon. 21, os juízos da tribulação. E aí depois vem a quinta sessão. Então, só para a gente poder fazer uma síntese aqui com o material do pastor Ernesto Tonini, queria ler algumas coisas rapidinho para vocês. Por que eu quero falar sobre isso? Irmãos, a tribulação, o que vocês entendem sobre a tribulação? Ela é dividida, ela é um bloco? O que vocês aprenderam sobre esse período chamado tribulação ou período da grande tribulação? Nos livros que vocês leram. Bom, eu tenho visto que a tribulação, alguns acreditam, e eu acredito que esse é o pensamento mais forte, que a gente passa por essa tribulação, mas num momento ela se intensifica, principalmente quando estiver mais perto a volta de Cristo, né? Outros acreditam que essa grande tribulação, e essa tribulação eu particularmente acredito que ela já acontece, né, nos nossos dias, tanto fisicamente as perseguições, né, em alguns lugares do mundo, mas principalmente as perseguições dentro de nós mesmos, assim, né, a luta contra o pecado. Eu acho que isso é uma tribulação também, né, as nossas inclinações. Na verdade, não deixa de ser uma guerra, né? É uma grande guerra, uma grande luta. Então, acredito que existe essa tribulação também da nossa alma, né? Mas acredito que a força mais forte é essa, né? Que a tribulação a gente já está nela, mas em que algum momento, quando estiver mais próxima à vinda de Cristo, ela se intensificará. E até mesmo por aquilo que assim os amilenistas pensam, né? Quando Satanás estiver prestes a ter mais liberdade no mundo, essa tribulação ela se resultará em perseguição total, né, aos cristãos e à igreja. Então, você está falando que a tribulação tem duas leituras. A tribulação é aquela que vem sobre todo o Filho de Deus durante todo o tempo, em toda a história. E há uma tribulação que também é apocalíptica, é isso? Sim, a tribulação física em que os cristãos são perseguidos, alguns até morrem, outros são torturados por conta do nome de Jesus. Acredito que a tribulação acontece dessa forma. Jóia. Pastor Johnny? Penso igual. Para mim são dois momentos, e uma a gente de fato pode distinguir como sendo tribulação. Isso todos nós de um certo modo vai passar, vai enfrentar nas nossas limitações, dificuldades, etc. E uma outra coisa é a grande tribulação, que aí já se refere aos fins dos tempos, né? Que é quando acredito que vai intensificar, seja a perseguição, seja as próprias tentações,
mas aí já se refere, de fato, ao acontecimento do fim. Então, para mim, realmente são 2 momentos. Exatamente. Então, era isso mesmo que eu gostaria de ouvir de vocês, porque, de fato, eu gosto de usar, irmãos, eu gosto de usar, inclusive, na igreja. Quando eu estou tratando sobre um tema, eu falo a doutrina que trata sobre isso, por exemplo, a doutrina da tribulação. Por que eu gosto de usar esse termo? A doutrina da salvação, a doutrina da perseverança. Por que eu gosto de usar? Não Porque é são... teoria, né? Uhum. Hã? Não é uma teoria, é um fato. Exato, para nós não é uma teoria. Para nós ela está fundamentada como um credo de fé. Ela não é um dogma, ou ela não é fruto da nossa criação especulativa, ela é o quê? É um ensino bíblico escriturístico. E o ensino e a doutrina sobre a tribulação é isso mesmo. Nós temos a tribulação que atinge cada filho de Deus em cada período, e temos a tribulação apocalíptica, aquela revelada do grande dia do juízo de Deus sobre a terra. Então, até aí, maravilha, né? Joia? Eu vou parar a gravação, que já passou mais de 1 hora, e eu esqueci de dar uma pausa anterior, tá? Só um segundinho.